Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que está girando luz em sua direção e trazendo entendimento, compreensão, conhecimento, informação e tudo aquilo que a gente pode compartilhar. Porque é compartilhando que se aprende, que você evolui e entende. É assim que a coisa funciona, gente. Agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz, que são esses médiuns maravilhosos que nos inspiram através das suas próprias experiências, assuntos dignificantes e que crescem a cada momento. O nosso entender e a nossa dor sempre vai diminuindo e aumenta a compreensão. Quanto mais compreensão, mais a vida fica tranquila e a gente pode deslizar no mar das nossas existências, não é verdade? Bom, hoje a gente vai falar para um assunto delicado, mas é um assunto que tem necessidade. Traição de compromissos. Esse tema é muito forte, mas é necessário. Porque na visão espírita, o casamento é uma união entre espíritos afins, baseado em um sentimento real de amor, confiança, responsabilidade e compromissos recíprocos. Mas esse casamento é a visão espírita, é o casamento entre espíritos. Não é um casamento convencional ou social criado pelo ser humano. Enquanto o sexo, gente, é um ato divino a serviço da felicidade e da harmonia do universo, que também possibilita a criação da vida, ele faz só parte do casamento. Ele não é o casamento. Então, a traição, segundo o Espiritismo, ela se torna um ato de egoísmo, porque é sexualidade ou sexualismo. Pois quem trai prioriza somente os interesses pessoais imediatos em detrimento dos sentimentos alheios do compromisso assumido. Isso é complicado. As energias sexuais, elas devem ser utilizadas com responsabilidade, discernimento e equilíbrio. E você sempre tem que gerar positividade. Então, para se ter uma ideia do quanto isso é poderoso, tá? Porque a energia sexual é extrema, poderosa, tá? É uma energia de cura, inclusive. Nós temos livre-arbítrio, mas estamos sujeitos a receber de volta tudo que dermos a outra pessoa, também no campo das relações afetivas. Daí vem a responsabilidade da traição. Ela pode acontecer em relações amorosas, entre amigos ou colegas de trabalho, entre familiares e por aí vai. Então a traição ela pode estar em qualquer lugar. O que é essa traição? Ah, Max, traição para mim é só quando a pessoa fica com a outra, não sei o que. Não, gente, existe a traição. A traição de amizade, existe a traição de trabalho, existe aquela traição que é uma traição assim, a pessoa finge ser seu amigo e pelas costas fala mal de você para todo mundo. É um traidor. Mas, geralmente, quando acontece entre duas pessoas que formam um casal ou que foram um casal, esses efeitos e consequências eles se tornam mais profundos devido à extensão desses compromissos. A pessoa se compromete com a outra. Então é uma violação da confiança alheia com consequências para a pessoa traída e para a que trai. É isso aí. Não existe um lado só. Os dois vão sofrer. Então entendemos também que o conceito de fidelidade necessária a um relacionamento amoroso na vida carnal ultrapassa o respeito a esses compromissos com outra pessoa. E na maioria das vezes, o que acontece? Os próprios envolvidos, eles consideram que a sua relação é um direito de posse. Esse é o problema maior atualmente nos relacionamentos amorosos entre as pessoas. Gente, nós não nascemos com uma placa na cabeça escrita eu sou de fulano. Ninguém é de ninguém. Zíbia deixou bem claro isso no livro Ninguém é de Ninguém, tá virando filme. Não existe alguém que é propriedade de alguém. Somos seres, espíritos, essências. Todo mundo é individual. Todo mundo é um ser. Agora, a jornada pode ser junto ou sozinho. E aí é que está o problema. Quando você ama alguém, você acha que você é dono daquela pessoa, que você manda naquela pessoa, que aquela pessoa tem que fazer. Não é assim. Não, não.
Não é mesmo. Primeiro, que nós não somos objetos, somos seres humanos, tá? A doutrina espírita ela não dita regras e normas. Ela não veio aqui para te impor nada. Não proíbe nenhuma traição. Exatamente. Mas alerta sobre essas consequências, convidando-nos à reflexão sobre os nossos sentimentos. A gente tem que repensar: eu sinto realmente amor por aquela pessoa? E essa vida que eu vivo é uma vida verdadeira e sem máscaras? Um exemplo, em Vida e Sexo, obra de Chico Xavier, Emmanuel diz que se um dos parceiros viola o compromisso sem razão justa, lesa, ou seja, prejudica o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, desequilibra a emoção. Homem ou mulher adquirindo parceira ou parceira para a conjunção afetiva, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas, e se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um. Ou seja, se você já tem um apego pelas coisas materiais, imagina uma pessoa que você ama, o quanto é difícil você olhar para aquela pessoa que você amou, amando outra pessoa, sendo que não te conta a verdade e estando ao seu lado. Então, isso daí é complexo de se lidar, com certeza. Isso leva muitas pessoas ao boteco, encher a cara e dali talvez não volte mais. Pode ser que volte para casa e cometa uma série de erros, inclusive assassinatos, violência, enfim, outras situações tristes. E eu falo isso tanto para homens quanto mulheres, quanto para seres agêneros. Então, a pessoa traída, se não estiver equilibrada espiritualmente, meu amigo, a traição vai ser fonte de intenso sofrimento, mágoa, raiva, motivo para se cometer suicídio, de desistir da vida. Gente, existem vários tipos de suicídio. Suicídio não é só você chegar e pá, tirei minha vida, não. Você quer ver um suicídio em vida? É quando você desiste de tudo, não está nem aí para mais nada e abandona você mesmo à mercê de qualquer vício, de qualquer situação, ou mesmo não se importa a tal ponto de não se preocupar nem onde está, com quem está e como está. São atos que podem marcar o perispírito e vão repercutir nas próximas vidas que você tiver. Isso é a pessoa traída. Agora, quem trai? Quem trai geralmente não sente essa dor imediatamente. Quem trai acha que está com a razão. Começa assim. Só que ele se afiniza energeticamente, naturalmente, com espíritos desequilibrados no campo da sexualidade ou mesmo no campo da afetividade, abrindo brecha para a obsessão e contaminação do perispírito por energias negativas. E isso pode atingir o corpo físico e provocar o quê? Doenças. Além de registrar em sua consciência o reflexo da quebra da confiança da pessoa traída. Isso contrai uma dívida, gente, a ser quitada nesta ou na próxima vida. Jesus, ele diz em uma passagem bíblica que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Em seguida, Kardec esclarece que Jesus muitas vezes usou a palavra adultério para designar o mal, o pecado e todo qualquer pensamento mau. Explicando melhor, se existe desejo de se transformar para melhor, o mau pensamento é oportunidade de mudança. E resistir a ele é uma vitória. Então, o que acontece? O que mais acontece por aí, gente, é aquele ditadozinho engraçado. Gente, olhar não é trair. Eu estava na rua com você e eu olhei para outra mulher, o que tem? Olhar não é trair. Eu vou tentar explicar isso de maneira clara para vocês. A traição dos sentimentos não é do seu olhar, provém do seu pensamento. Porque antes de agir, qualquer ser humano pensa. E ele planeja.
tudo que vai acontecer. Então, quando ele sai na rua, de mãos dadas com essa mulher, ou essa mulher de mãos dadas com esse homem, e um dos dois olha para outras pessoas, não é porque ele está olhando só por olhar, ele está procurando novas oportunidades e situações para ele praticar algo. Por mais que ele negue, por mais que ele nunca realize, essa frase, eu só estava olhando, não estava te traindo, é uma traição de pensamento. É uma traição de fidelidade e é uma traição para aquele espírito que você está compartilhando a sua jornada. Não é só sexo. O sexo, ele é só um gatilhozinho para você pular a cerca, entre aspas. Isso numa relação entre duas pessoas afetivas. Mas se é uma relação de amigos, aquele amigo que tiver mais dinheiro, por exemplo, vai tirar você da sua amizade com aquela pessoa porque você é pobre. Isso acontece. O Livro dos Espíritos aborda os temas do casamento, da monogamia e da poligamia. Vamos lá. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? A resposta: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade e sociabilidade, que é o caso de alguns poligâmicos que se baseiam no Velho Testamento para ter relações poligâmicas. É um homem com várias mulheres. Vem de uma cultura totalmente machista ainda, porque prioriza o homem, não a mulher, como centro da poligamia. E, além disso, é uma convenção social. Então, ele se divide entre esposas. Mas e o amor? E a partilha? E a caminhada juntos? Será que isso funciona realmente dessa forma? A poligamia, ela ainda é um traço da selvageria, entre aspas, tá? De uma sociedade selvagem. Onde, se você observar, um leão tem várias leoas, mas um leão é um animal irracional e selvagem. Se você observa o elefante acasala. Por mais que ele tenha, por exemplo, um macho para uma manada, mas eles acasalam. As baleias, elas se acasalam e são fiéis a vida inteira. Então, existem situações que você vê na natureza que ali existe a monogamia e não a poligamia. A poligamia, ela infelizmente é prejudicial, tá? É prejudicial. Infelizmente é. Para muitas situações. Eu falo infelizmente porque as pessoas querem ouvir da nossa voz, da doutrina, que isso é apoiado. Mas, olha, tem uma entrevista de 1971 no programa Pinga Fogo da TV Tupi, antiga TV Tupi. Chico Xavier falou sobre sexualidade. Olha isso explica muita coisa. As nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso e da monogamia. Enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros, mas no terreno do sexo e da intimidade, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com família e com a organização social. O amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, o amor, tem que ser responsável. Observando melhor, gente, quem se envolve com pessoas sabidamente comprometidas, também adquire débitos espirituais. E isso se expõe a consequências a partir da lei de causa e efeito. Isso ocorre porque a pessoa que se coloca no papel de amante também sabe que está contribuindo para trair a confiança e o compromisso de alguém. O espiritismo, ele estimula que em todos os relacionamentos humanos se busque pela verdade, ou seja,
ela tem que ser dita, concretizando uma vida autêntica e sem mentiras. Isso vale para todo mundo e tem a capacidade de ser um ato libertador. Uma pessoa que traiu alguém em outra encarnação pode ter que expiar a dívida contraída nesta, sofrendo na pele uma traição que ele praticou em outra vida. Mas isso não é determinante, pois ninguém nasce com a missão de realizar o mal. Mas quem realiza, às vezes, está realmente só fazendo aquela expiação. Então, todo dano que provocamos a alguém gera consequências para nós. Pensa bem, fala a verdade. Não funciona como. Isso daí não funciona como castigo, mas como forma de reparar o erro. A gente tem que perceber o mal que a gente faz e evoluir espiritualmente. E, infelizmente, essa evolução não dá saltos. Pra você entender. Quem em existências anteriores teve comportamentos sexuais muito desequilibrados pode reencarnar com uma tendência maior a praticar novas traições. Daí entra a ação de pais, educadores, que podem notar esse desequilíbrio na personalidade atual daquele ser, né, daquele filho, daquela criança, e cabe a eles entrarem em ação e tratar com a terapia psicológica convencional e a terapia espírita para que possam evoluir nessa nova etapa. Agora, quando a traição ela já está consumada em uma relação, a gente tem que entender primeiramente que cada caso é um caso. O Espiritismo não julga quem trai, gente, embora não defenda, nem aprove a traição. Isso porque a doutrina espírita adota os preceitos morais de Jesus. Ele não veio para combater o pecado ele não veio para combater o pecador, ele veio para combater o pecado. Então, como ainda estamos na era de provas e expiações, em que o erro faz parte desse processo e caracteriza a oportunidade, né, dessa revisão de atos e melhoramento espiritual, em todo esse processo o que interessa mesmo é o sofrimento. Exato. Ele se torna fonte de aprendizado, nos dizendo para não sermos reativos e o quanto é importante aprender a perdoar para seguir em frente. O perdão ele está em tudo, se vocês repararem. Não estamos falando de ter uma atitude passiva, tá? Diante de uma traição. Você não vai ser o bobão e se manter em silêncio em uma situação insustentável. Não é isso. Mesmo porque ninguém é obrigado a permanecer em um relacionamento com uma pessoa que traiu sua confiança. Ainda mais se ali deixou de existir respeito, amor e reciprocidade. Então, para entender melhor, não iremos insistir em uma relação que só se faz sofrer. Jesus afirma em uma famosa passagem bíblica que o homem não deve separar o que Deus juntou. Só que ele não se referia à instituição humana casamento. Ele estava falando da união espiritual entre almas afins, baseadas na lei divina imutável do amor. Aqueles espíritos que estão comprometidos um com o outro e que levam até a morte do corpo físico essa relação. E se este relacionamento não se baseia na satisfação das necessidades do coração, mas sim nas do orgulho, da vaidade, da sensualidade e das facilidades, o casamento é de conveniência sob a ótica espírita. E ainda mais, o casamento no cartório não é capaz de substituir a lei do amor se esta não for a base da relação. O que torna o divórcio um ato que não contraria a lei de Deus, mas apenas separa as pessoas legalmente, consumando um fato de que já estavam separados anteriormente. Ou seja, esse casamento já estava deteriorado há muito tempo. A traição é como qualquer erro, pode gerar muito sofrimento, mas também pode servir o quê? De oportunidade para rever atitudes, reconstruir ou não uma relação. E para isso, o arrependimento é o sentimento de quem já consegue perceber os impactos da falha, o que leva a buscar ser perdoado, mudar e reparar o erro. Do outro lado, aquele que foi traído, perdoar pode ser um grande desafio e não significa ser condescendente, mas sim libertar-se dessa mágoa, dessa raiva e dessa tristeza, que muitas vezes vão envenenar a pessoa traída. Nós sabemos que o perdão é também um exercício de empatia. Por favor, pratiquem, pois ninguém é imune a erros. Todos nós erramos. Seja empático, compreensivo, mas isso não significa que é preciso continuar em uma relação doentia. O correto a fazer
é avaliar se neste relacionamento ainda existe amor, compromisso e respeito. E não apenas apego. Medo de ficar só ou desamparado, ou mesmo ter controle sobre essa relação. Esquece isso. Ame incondicionalmente. Seguindo essa ótica, com certeza, dá para se tomar uma decisão e dá para fazer a coisa certa. Tá explicado? Ou vocês querem que eu fale mais? Eu acho que tá ótimo, eu acho que deu para entender tudo, deu para você assimilar. Você vai agora lá no Facebook curtir nossa página Espirais de Luz, vai se inscrever no canal do YouTube Espirais de Luz e ativa o sininho, porque a gente está publicando, tem palestra nova, gente, é porque tá atualizado e agora a gente publica pouquinhas palestras por semana. Mas tá tudo lá. Confere todos os temas, curte, comenta, fala a sua opinião. A gente quer saber o que você quer, pensa também, para a gente poder trazer esclarecimento. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa intenção. Muito amor, até a próxima. Beijo de luz.